Nós temos tido um aumento muito rápido da doença de Alzheimer no mundo todo e aqui no Brasil, e isso em função de dois aspectos principais. Um é o envelhecimento da população. A doença de Alzheimer é tipicamente uma doença da população idosa, acima dos 60, principalmente acima dos 65 anos de idade, dobrando a frequência com que acontece a doença a cada 5 anos que evolui a idade, de tal modo que por volta dos 90 anos de idade, alguns estudos falam em torno de 50% ou 35% das pessoas com doença de Alzheimer. Então, não é toda pessoa que envelhece que vai ter doença de Alzheimer, mas aumenta a probabilidade de ocorrer. E outra coisa é um diagnóstico mais frequente do que acontecia no passado. Antigamente não se sabia sobre a doença, e aí ou rotulava isso como esclerose ou como outras denominações mais populares, ou então entendia que isso é uma coisa do envelhecimento, né? Idoso vai esquecendo mesmo. E é importante fazer o diagnóstico precoce para iniciar o tratamento. Nem sempre a pessoa que tem episódios de esquecimento, ela está começando a ter o Alzheimer. Por isso que é importante um diagnóstico médico para analisar a situação. Isso, olha, Carla, é importante porque quais são as características que mais chamam a atenção? É o problema de memória para fatos recentes. Então a pessoa esquece onde colocou a chave, onde estacionou o carro, onde guardou determinada coisa dentro de casa, onde está o dinheiro, e às vezes pensa que roubaram. Isso é muito frequente, é frequente com todas as pessoas, mas há dois aspectos são importantes. Um é a frequência com que isso acontece. Então na doença de Alzheimer e outras demências isso é mais frequente, e a gravidade ou a importância disso na vida da pessoa, né? Alterando a comunicação, vida em família, a vida profissional, quando a pessoa ainda exerce alguma atividade. Então, esses dois aspectos. E na dúvida é procurar o diagnóstico precoce. Qualquer médico hoje em dia, qualquer profissional de saúde deve estar habilitado a suspeitar da doença de Alzheimer e encaminhar para o tratamento, ou diagnóstico inicialmente. O diagnóstico é complicado, tem que ser um trabalho de avaliação da pessoa, tem questionários a serem aplicados, testes a serem feitos, a orientação e informações da família também, alguns exames de imagem do cérebro, porque na doença de Alzheimer há uma atrofia, uma perda de volume de determinadas áreas cerebrais, e isso junto com outras informações, porque pode ser outros tipos de demência. Pode ser, por exemplo, demência vascular, que acontece em pessoas que têm problemas circulatórios. Pode ser uma demência frontotemporal, que acontece mais precocemente e atinge mais uma outra área do nosso cérebro. E assim outras demências podem estar associadas com o uso de medicamentos, de drogas, com uma série de questões, e o médico, suspeitando, vai fazer a aplicação desses questionários e outros instrumentos de avaliação, e o exame de imagem, que é importante. Não teremos certeza do diagnóstico, muitas vezes, é uma tentativa e erro, aplica o medicamento ou dá, geralmente medicamento oral, tem também hoje usando na pele, por adesivo. Isso tudo, respondendo bem, é um sinal de que deve ser a doença de Alzheimer, mas o mais importante é prevenção e estimulação cognitiva ao longo da vida. Então, uma vida ativa fisicamente, ativa socialmente, com uma alimentação adequada, balanceada, não tendo outros riscos, por exemplo, problemas circulatórios controlados, diabetes controlado, hipertensão arterial, todas essas outras doenças controladas, a pessoa pode não desenvolver a doença de Alzheimer ou desenvolver tardiamente e, principalmente, evitar que a doença se agrave rapidamente, Ela tem uma fase inicial, geralmente os lapsos de memória, desorientação temporoespacial, a pessoa começa dentro de casa a bater muito nos objetos, fica sempre com manchas na pele. Quando dirige, às vezes barra o carro, vai estacionar, não percebe que a parede estava tão próxima na hora de entrar na garagem e assim por diante. A repetição da mesma história, muitas vezes, conta um fato e dali a pouco, minutos depois, olha, você sabe o que aconteceu e conta de novo. Então são alguns fatores que chamam a atenção. Mas podem ter também alterações de humor, ou seja, às vezes irritabilidade excessiva,
chorar facilmente, um riso imotivado, podem ser fatores também que acontecem. Isso que eu estou falando também pode acontecer em outras doenças, né, na área da saúde mental. Por isso é importante o diagnóstico. Os médicos que normalmente acompanham e tratam são neurologistas, psiquiatras, mas um bom clínico geral que conheça a pessoa e acompanha a família tem condições do diagnóstico. E fazer daí os devidos encaminhamentos. Exatamente.